E aqui vamos compartilhar essa tela. Espera aí. Aqui. Ué, cadê minha aula aqui? Vou fechar esse troço aqui. Espera aí. Por que não está aparecendo aqui? Aqui, agora vai. Agora vai. Muito bem. Gurizada, vocês estão vendo aí, está escrito o bode, a conquista e colonização da América. Tudo certo aí? Estão no visual? Tudo bem? Sim, bode. Isso, estão vendo, né? Então vamos colocar a imagem do bode bem aqui no cantinho. E vamos avançar aqui. Gurizada, eu separei isso aqui em duas partes. O capítulo nosso, da nossa apostila, é o capítulo número 12, colonização na América. Então essa parte aqui, ela tem o quê? Duas matérias nesse conteúdo, que é a colonização espanhola e a colonização inglesa. Então hoje nós vamos ver a colonização espanhola, que é pequenininho, tranquilo? Eu coloquei aqui algumas coisas que nós já vimos para dar uma elevação, subir em grau. E a aula que vem, que é amanhã, colonização da América. No caso aí, pelos pioneiros ingleses. Beleza? Então tá aqui, esse é o título e vamos avançando. Tá vendo? Essa é a típica navegação espanhola. Olha o tamanho da caravela, era pequena, ó, certo? Aí você olhando, você já vê que é um cavaleiro espanhol, né? Pelo estilo de armadura deles aí, certo? E aí nós temos um porto que eles estão embarcando. Você está vendo aí que tem vários barris, né? Eles estão embarcando aqueles produtos que a gente conhece como especiarias, tanto daqui da nossa região como na região lá das Índias. Aqui eles vão pegar o quê? Canela, eles vão pegar tabaco, eles vão começar a pegar as coisas daqui. E eles colocavam em barris. Hoje a gente coloca em containers, né? Certo? E eles vão colocar lá embaixo, naquele navio ali. Tudo bem? Então esse é um porto aqui, naquela região, um porto lá na região de Lima, hoje onde fica o Peru. Vamos avançar aqui. Nós estudamos na aula passada que esse processo de colonizar a América foi chamado de expansão marítima. Vamos ampliar isso aqui, ó, tranquilo? E aconteceu naquele período, ó, a primeira parte de cima, século XV ao século XVI, tranquilo? De onde que eles vêm? Da Europa, beleza? Qual que é o objetivo deles? Fazer uma nova rota marítima para chegar às Índias. Fácil? Principalmente porque aonde aconteciam as navegações, que era na região da Península Itálica, eles tinham um problema ali com os chamados os islâmicos, lembra aquelas guerras, aqueles tumultos? Então, agora há uma nova rota marítima. E por onde que sai essa rota? Pela chamada região do Oceano Atlântico e por uma outra península. Qual que é a península? A península, no caso aqui, Ibérica, onde está Portugal e Espanha. Tranquilo? Então, o objetivo é chegar nas rotas marítimas. Com essa navegação, nós vamos tendo a mudança do eixo econômico, da região do mar Mediterrâneo, Península Itálica, para onde? Para a região do Oceano Atlântico, onde estão as duas monarquias ibéricas. Fácil? Nesse período, nós também tivemos a quebra daquilo que é chamado de medo, aquele medo que a Terra era quadrada ou plana, que existiam monstros terríveis, né? Aquelas lendas imaginárias, certo? Eles foram quebrando isso aí com o tempo, eles foram percebendo que a experiência, lembra o empirismo de filosofia? Você fazer a experiência, navegar em mar aberto, não ia acabar o que no fim do mundo, não ia cair no nada. Então eles foram percebendo essa mudança e vencendo o medo. Essa foi uma grande aventura do ser humano. Eu coloquei aventura, descoberta dessas novas rotas. Ele foi vencendo as dificuldades. Lembra quando você estudou em geografia?
a dificuldade de passar pelo chamado aqui, ó, o cabo, né, como se fosse um cotovelo ali na região da África, o Cabo da Boa Esperança, antes chamado o quê? Cabo das Tormentas. Então eles vão descobrindo, muitas pessoas morrem, aventuras vão sendo construídas, grandes literaturas são escritas sobre essas aventuras do ser humano no século XV, XVI e XVII. E aí eles vão encontrando o quê? Novas coisas, uma nova cultura, uma nova etnia, novas pessoas, e vão fazer o quê? Encontrar, descobrir, conquistar o novo mundo, certo? Que é a América no nosso sentido, naquela época chamada de Quinto Continente, ou o Novo Mundo. Beleza? Então isso foi uma conquista, certo? Isso vai ser favorável de acontecer pela localização geográfica, né? Pelo desenvolvimento. Toda essa matéria a gente já viu, lembra? Portugal e Espanha sendo os primeiros a criar um sistema político em torno do rei. Lembra do absolutismo? Então, feito a nossa lembrança de expansão marítima em busca de riquezas. Em busca de riqueza nas Índias e depois o domínio da conquista colonial no Novo Mundo, certo? E aqui eu coloquei uma imagem para vocês verem, ó. Tá vendo aqui os monstros marinhos? Tá? Lembra do Kraken? Já falei para vocês sobre isso, né? Aqui, ó. Essa é a movimentação. Também já usei essa imagem em outras aulas. Ó, a aventura do ser humano. Olha aqui, ó. Descendo desde Portugal, passando aqui por baixo, ó, do cotovelo aqui do Cabo das Tormentas. E finalmente fazendo a movimentação até chegar às Índias. Tranquilo? Então, essas são as grandes aventuras do ser humano. Tanto dessa nova rota, como as antigas rotas aqui, na Rota da Seda, assim por diante. Aí. Beleza? Também já vimos isso aqui. E aí tem uma figura muito importante, que é o chamado Cristóvão Colombo. Vou ampliar a imagem aqui para vocês lembrarem essa matéria também. Essas são as viagens de Colombo, ó, em 1492, quando ele chega na América. Ele achou que tinha chegado onde? Às Índias, na parte costeira das Índias. Ele precisava atravessar toda essa floresta, toda essa região cheia de nativos para chegar aonde? As grandes cidades da Índia. Ele acreditava nisso. Ele morreu acreditando nisso. Tranquilo? Somente depois de um período, né, que nós vamos ter aí o Américo Vespúcio, um grande aventureiro também, que estabeleceu, falou, gente, isso aqui não é a região do comércio nas Índias, isso aqui é um novo continente. E aí, graças ao entendimento dele, passou a ser chamado de Américo, por causa de Américo Vespúcio. Tranquilo? Olha as navegações de Colombo aqui. Quando ele descobre isso aqui, evidentemente, nós vamos ter o quê? Uma divisão nessa região aqui. Eles vão dividir o quê? Todas essas populações que viveram aqui. Aí nós estudamos na aula anterior as civilizações pré-colombianas, certo? No caso do Brasil, olha aqui à minha direita, tá vendo esse mapinha aqui? Nós temos a civilização Aruac, a civilização G, os Tupi-Guarani, certo? Os Caraíbe. Na parte esquerda nós temos Inca, Maia, Azteca, lembra disso? E na parte da América do Norte, aqueles ali, ó, os Chuks, os Apalaches, beleza? Os Cris. Lá em cima, lá na parte de cima, nós temos os Esquimós, lembra? Região ali o que um dia vai ser o Canadá. Tranquilo? Então, esses povos aí habitavam essa região. Nós estudamos que muitos deles eram o quê? Eles eram antropófagos, ou seja, canibais. Alguns dominavam a escrita, outros dominavam apenas a numeração e fizeram uma grande quantidade de construções arquitetônicas, beleza? Já estudamos isso aí também. Coloquei aqui umas figurinhas para vocês verem. A colonização asteca pelos espanhóis. Nós estudamos aí, aqui tem uma colonização que você pode ver. Ela foi muito cruel. Dá uma olhada aqui, ele cortando o braço da pessoa, do índio, do nativo. Tá vendo ele saindo correndo ali sem os punhos? Essa é uma ilustração, né, do que os espanhóis fizeram, numa visão bem radical. Né? Milhares de pessoas foram, de certa maneira, assassinadas, porque, segundo aquele período, eles não tinham alma. E eles tinham que ser escravizados de duas maneiras, para o trabalho, e outra maneira, escravizados para se tornarem o quê? Pessoas com alma, que é a característica do povo europeu, fazer o processo de dominação pela Igreja Católica, a Companhia das Índias, certo? Aí você vê aí sobre Montezuma, né, que foi dominado. O grande dominador da civilização asteca aí, vocês já estudaram, nós vamos estudar, é esse aqui, ó, Hernán Cortés. Ele que vai fazer o processo de domínio em busca de riquezas minerais.
Já na região da Cordilheira dos Andes, onde nós temos o Peru hoje, nós temos um outro dominador, que é o Francisco Pizarro, que vai também fazer as mesmas deliberações. Ele vai explorar economicamente essa população, beleza? E a civilização, você já sabe, é o povo Inca. Então não esquece, México, os astecas, dominador Hernán Cortés, e na Cordilheira dos Andes, civilização Inca, com os chamados espanhóis, liderados por Francisco Pizarro. Qual que é o objetivo deles? Mineração, explorar economicamente e mercantilismo. Os dois tiveram sucesso, certo? Tranquilo? E vão usar esse povo como escravos. Vamos avançando aqui. A economia dessa região, aqui, ó, ela é fundamentada no que é um sistema comercial mercantilista. Qual que é o objetivo principal? Eu coloquei aqui, ó, mineração. Na região do México, eles vão tirar uma grande quantidade de ouro, um pouco de prata. Na região do Peru, uma grande quantidade de prata e um pouco de ouro, beleza? Tranquilo aqui, ó. Ouro no México em grande quantidade e diminui a prata. No Peru, na civilização Inca, ao contrário, beleza? Grande quantidade na região de Potosí, onde fica a Bolívia hoje, e depois vai diminuindo para o ouro. Tranquilo? É claro que tiveram outras explorações de outros minerais, de pedras preciosas, semipreciosas, e também do que? De outras coisas, como, por exemplo, a exploração da terra, das drogas do sertão. Mas o objetivo principal na chegada da conquista é mineração. Azteca, muito ouro, Inca, muita prata. Depois faz o processo de inversão. Tranquilo? Como é que foi o processo? Dominação mercantilista, não se esqueça disso. Qual que é a principal exploração? Mineração escravista da população nativa. Foi montado aqui uma sociedade colonial. Dá uma olhada aqui. Aqui, ó, lá em cima, quem está no poder? Os chapetones. Quem são esses nessa escala aí chamada social? São aquelas pessoas que moram, aqueles brancos. Chapetone é um branco, que mora onde? Na Espanha. É o clero que mora na Espanha. Essas pessoas vão fazer a navegação, vão chegar aqui no Novo Mundo, especialmente aonde? Na região da colônia espanhola. E vão passar a morar aqui. Quando eles passam a morar aqui, os filhos deles que vão nascendo aqui, os netos, os bisnetos, vão sendo chamados de crioulos. Não são mais chapetones, beleza? Chapetones é aquele que fica na Espanha, que é o branco puro. O crioulo já é aquele cara que mora aqui. Lembra? É um cara branco, sem nenhum tipo de mescla indígena, nem escrava, beleza? Só que ele já é discriminado. O pessoal lá da Espanha fala, aquele crioulo lá. Por quê? Crioulo, todo mundo sabe no estudo de sociologia, que é uma mistura, né, de raças, certo? Ele não é um crioulo, é apenas discriminado dessa maneira. São os descendentes dos espanhóis nascidos na América. Fechou? Tranquilo? E aí eles vão morando aqui. Então essa é a primeira divisão. E aí nós temos o quê? Os mestiços. Quem são os mestiços? Aqueles que fizeram a chamada movimentação genética, se casaram e tiveram filhos. Por exemplo, o nativo com o branco, o nativo com o escravo, negro, e assim por diante. E entre eles, esses já são os mestiços. Tranquilo? Já não é a elite colonial chamada de crioulos. Pegou? Embaixo nós temos uma grande quantidade de índios e depois uma pequena quantidade de negros escravos. Beleza? Diferente no Brasil, que nós vamos ter uma grande quantidade de escravos também. Certo? Esses índios aqui eles vão trabalhar de maneira forçada pelos espanhóis através de duas estruturas, a chamada mita, ou repartimento, ou encomenda, que nós vamos ver agora aí, tá vendo? Certo? Facinho aqui? Então, a estrutura colonial de um povo, no caso aqui, de quem? Daqueles que moram na chamada América colonial espanhola, tanto na parte inca quanto na parte asteca, beleza? Aqueles que moram lá na metrópole, que são os chapetones, os brancos, os padres, os filhos deles aqui, os crioulos, que são o quê? A elite branca, mas já é discriminada pelos chapetones, pelos brancos da metrópole. E aí nós temos mestiços, índios em quantidade e negros em menor quantidade. Tranquilo? Vamos avançar aqui. Sistema de trabalho, ó, isso aqui cai em prova, isso aqui cai em vestibular. Marca aí, ó. Não esquece. Mita. Acompanha a leitura comigo. Nas regiões de Minas, durante esse
período de dominação, os índios eram escolhidos por sorteio. Então, lá na sua comunidade, sorteava algumas pessoas para trabalhar. Eles vão receber um valor. Eu coloquei salário, mas não é um salário. Eles vão receber algo em troca. Tranquilo? Coisa pequena. Como forma de pagamento pelo trabalho que ele vai fazer na mina, certo? Tranquilo? Assim ele não tem tanta, ele não acumula tanta revolta. Encomenda é um sistema de trabalho obrigatório, não remunerado. Eles não recebem aí, é uma espécie de escravidão, beleza? Então o índio era confiado, confiado a um espanhol. Esse espanhol, ele tinha um nome, era um encomendeiro, beleza? Ele que vai pegar esses nativos. Ele tem duas missões. Quais são elas? Levar eles para trabalhar nas minas e, além disso, ele vai ter que catequizá-los na chamada fé católica. De novo, mita é a exploração, mita e encomenda é a exploração do nativo. Tranquilo? Na mita, ele recebe metade, um pequeno valor pelo seu trabalho. Na encomenda é diferente. Ele é um escravo, onde ele tem que ser o quê? Catequizado e trabalhar forçadamente para os brancos. Não esquece mais? Tranquilo? Avançou aqui. Estrutura colonial naquele período. Lá dentro da metrópole, seja em Portugal, ou seja na Espanha, nós temos uma espécie de conselho. O que é conselho? É uma reunião de pessoas. Então, nós temos pessoas muito importantes que vão estabelecer o domínio sobre tudo o que acontece nas colônias. Isso também aonde? Naquele comércio do Oriente, nas Índias, beleza? Então, o Conselho das Índias. Tranquilo? Como se fosse o Ministério da Economia. Lá, nós temos uma espécie de Supremo Tribunal de Justiça. Tudo o que acontecer nas colônias, quem decide é o Conselho das Índias. E ele que nomeia os funcionários para trabalhar nesse sistema. E trabalhar onde? Nas colônias também. Tranquilo? Conselho das Índias é o conselho que vai organizar a exploração nas colônias. Acabou. E vai nomear todo mundo para trabalhar lá ou trabalhar nas colônias. Seja colônia portuguesa, seja colônia espanhola, seja colônia na África, seja colônia em Macau. Ele que nomeia. Baixou. Casa de contratação. Beleza? O que é isso? É uma casa, um lugar onde vai ser feito contratos. Onde que fica? Na cidade de Sevilha, Espanha. Para que serve? Para organizar o comércio. Então, eles vão contratar pessoas, fazer a organização do comércio e fiscalizar o pagamento do imposto. Como é que é chamado imposto quinto? Eles vão controlar se não tem roubo, aquela coisa ali. A audiência. O que significa audiência? É onde nós temos aí a administração dos vice-reinos. O que são esses vice-reinos aqui? Ó? Vamos ampliar para cá, tá vendo? Cada região dessa aqui foi dividida numa espécie de estado. E eles chamam de vice-reino. Lembra que um dia o Brasil, o português, foi chamado vice-reino do Brasil? Né? Vice-reino de Portugal e Algarve? Então nós chamamos vice-reino da Espanha, tá vendo? Vice-reino geral da Venezuela, da Nova Granada, Peru e do Rio da Prata. Esses são os vice-reinos. Tranquilo? Então, as audiências administram os vice-reinos, tudo o que acontece neles. E seus membros, quem que são? Os homens que moram lá na metrópole, na Espanha. Cabildos e ajuntamentos. Em espanhol, ayuntamientos. O que é isso aí? Eles administravam essas capitanias gerais aqui. Tranquilo? Então, os cabildos são dentro dos chamados vice-reinos, tem as capitanias. E quem administra essas capitanias são os crioulos. Eles estão abaixo dos outros. Beleza? Não esquece, depois você estuda de novo. Conselho das Índias, casos de contratação, audiências e os cabildos. Beleza? Para cima está a elite chapetone metropolitana europeia. Para baixo, a audiência, para cá, quem está? Lá na última base, nos cabildos, a elite colonial, que são os crioulos. Pegou? Está resumido lá do livro. Tranquilo? E aí, eu coloquei essa figurinha dizendo navegar é preciso. Então, eles precisavam navegar para cá para fazer exploração comercial. É um novo movimento que está acontecendo nesse período. Tem outras colonizações? Claro que tem, nós já estudamos. A Inglaterra vem depois, a Holanda vem depois, a França. Por que eles vêm depois? Lembra que você colocou escrito na prova? Principalmente porque eles estavam envolvidos em guerras. Lembra? Guerra dos 100 anos, a maioria colocou isso aí. E porque eles estavam fazendo o quê? Apenas pilhando, atacando outras rotas comerciais, por exemplo, a rota do mar Mediterrâneo, a rota do mar Caribenho, roubando. Agora não.
tanto a Inglaterra quanto a Holanda e a França, eles vão questionar o Tratado de Tordesilhas. E aí eles vão fazer o quê? Uma tentativa de invasão, que nós já estudamos. Vão tentar invadir a região da América do Norte. Beleza? Ó, depois entra aqui, faz favor. Ó, o bode fazendo uma trilha aqui, chamada Trilha Inca, de 4 dias na Cordilheira dos Andes. Brincadeira? Gurizada, vou interromper a nossa gravação aqui, né?